Muito bem, estamos de volta. Agora nós vamos ter as participações, mas antes, como nós fazemos sempre no quinto bloco, nós vamos falar, não é falar, nós vamos ver um pouco esse respingo da Laudato Si, encíclica sobre o meio ambiente, sobre a ecologia do Papa Francisco, através sempre de um vídeo aqui, que vocês podem também acessar no site www.fmclimáticas.org.br. Vamos ver o vídeo que nos está sendo reservado para hoje neste programa sobre a ecologia. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. Estamos incluídos na natureza, somos parte dela e compenetramos-nos com ela. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Além disso, o crescimento econômico tende a gerar automatismos e a homogeneizar a fim de simplificar os processos e reduzir custos. Por isso, é necessária uma ecologia econômica capaz de induzir a considerar a realidade mais ampla. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. Siga a nossa página Papa Chico no Facebook para saber mais sobre a encíclica Laudato Si do nosso querido Papa Francisco. Vamos cuidar da nossa casa comum. Maíra, bom dia. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A nossa primeira participação é da Luciene Lopes pelo e-mail. Bom dia, Padre Cândido. Parabéns pelo maravilhoso programa. Quero participar do sorteio do kit. Obrigado, vai participar. Com certeza. Espero que ganhe. Com certeza. Agora a participação da Marli Moreira, do bairro Barroca. Gostaria de saber onde pode encontrar o CD do grupo Amirato. Gostou muito da música. Nós vamos passar para eles a informação, o pedido. O Evaldo Antônio, do bairro Rio Negro, da cidade de Sabará, gostou muito dos músicos. Parabéns. Vai também, ótimo. A Lúcia Fátima, do bairro Anchieta. Grande abraço ao Padre Cândido e parabéns pelo programa. Obrigado. Eu quero aqui fazer um comentário sobre o Renan. O Renan manda aqui um e-mail, até pelo Facebook, parece, um pouco longo a respeito da CNBB. Olha, eu não vou ver o conteúdo do e-mail, porque eu acho a minha resposta a ele e a minha ponderação. A CNBB não tem palavra oficial sobre questões estritamente políticas. Não tem. E se algum membro da CNBB o fizer, o faz em nome pessoal. Agora, a CNBB ou a igreja de maneira geral, ou os bispos e o nosso arcebispo faz de maneira muito bem, toda sexta-feira no jornal Estado de Minas, o artigo que Dom Valmor escreve, deve ser o alimento para a nossa percepção, né? E ele faz dentro do que aquilo que é pedido da igreja, evidentemente. Por exemplo, a igreja se pronuncia quando as questões políticas envolvem ética. Então, por exemplo, para a crítica, para o elogio, para a sustentação, ou o que for. A ética familiar é um elemento fundamental. A ética familiar é tudo aquilo que diz respeito à moral, a moral reprodutiva, a moral da família, casamento, etc. E isso tem conotações políticas, obviamente. E a igreja tem todo o direito de pronunciar sobre isso quando diz respeito a ela.
A ética social também. A ética social diz respeito à justiça, à distribuição dos recursos, à pobreza, diz respeito também à corrupção, à roubalheira e assim por diante. A igreja, nos dois casos, familiar e social, ela não só tem direito, como dever, como Jesus fazia, de falar, de mostrar a sua voz. Queiram ouçam, quer ouçam, quer não ouçam. Não interessa. É um dever de falar. Falar quando estas bases fundamentais, seja na moral familiar, moral reprodutiva, moral de sexo e assim por diante, que podem trazer grandes infelicidades para o ser humano, a igreja tem o dever de falar sobre isso. Qual a base dela? A moral cristã. Isso aí todo mundo já sabe, os mandamentos da lei de Deus, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, a tradição da igreja. E quando se trata da ética social, a ética social a igreja faz não é em função de uma teologia. A teologia não dá direito a ninguém a fazer isso. A teologia é acadêmica, é discutida e ela serve para alimentar as declarações do magistério da igreja. A ética social da igreja não é baseada em teologia da libertação. A ética social da igreja é baseada na doutrina social da igreja. É baseada na doutrina, nas encíclicas, nos documentos, nas declarações dos episcopados, do magistério pontifício. Esse acervo chamado doutrina social da igreja é a base sobre a qual a igreja pronuncia por dever sobre as condições econômicas dos povos e assim por diante. A igreja não aponta caminhos concretos de economia. Nós não somos economistas e nós também não somos politólogos. Nós não somos expertos em política. Nós somos expertos em evangelho, tá bom? Então isso é importante. O Brenner também... Não, vamos ver você agora, Maíra. Certo. Temos a participação do Tom Viana, do bairro Tirol, e ele pergunta: existe tempo definido para a celebração eucarística? É correto tirar o glória e o credo? Eu não sei, a palavra tempo definido é assim, se é meia hora, 1 hora, 2 horas, etc. Não, depende do tipo de celebração. Há uma celebração semanal que é meia hora. Passou de meia hora, já não é exatamente... Passou muito de meia hora, né? 40 minutos, vai lá. A celebração semanal, você não tem Kyrie, não tem glória. Agora, quando chega a celebração festiva do domingo, tem Kyrie, tem glória, tem a música, tem um número maior de comunhões. A celebração pode variar de 1 hora até 1h10, 1h15. Agora, se você vai numa celebração de crisma com 100 crismandos, vai demorar 2 horas. Se você vai numa ordenação, vai demorar umas 2 horas e assim por diante. Não tem horário definido. Não se pode eliminar o glória e o credo na missa do domingo ou nas missas das festas. É a regra litúrgica. Tá? Agora, o Kyrie, por exemplo, mesmo na missa de domingo, pode ser substituído. Pode ser substituído pela aspersão. Né? Certo. Agora a participação da Vani Oliveira, do bairro Riacho. Obrigado ao Padre Cândido por compartilhar conosco tudo o que sabe sobre a igreja e sua visão sobre a sociedade. Ok, eu aqui agradeço. Padre Cândido, bom dia. O Brenner, palavras aqui muito sensatas. O mundanismo espiritual e, consequentemente, o mundanismo moral não seriam formas de esvaziamento da espiritualidade ligadas ao princípio cristão da diaconia e da koinonia. Sim, o Brenner, exatamente. Só para explicar para as pessoas, a koinonia é a unidade interna da igreja e a diaconia é o seu serviço ao mundo, que nós acabamos de falar aqui agora. E isso não colocaria quem cai nesse esvaziamento, em certa medida, numa forma de idolatria por negar a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade? Perfeito. Brenner, você acertou no alvo. Eu gostaria de ter falado e falei agora por sua causa. Abraço fraterno e que Deus continue abençoando e iluminando a todos. Obrigado, Brenner. Agora a participação da Carolina dos Santos, de Ibirité.
A igreja ensina que o casamento pode ser considerado nulo quando de fato não acontece. Quanto à ordenação de padres e diáconos, também há casos de nulidade? Ordenação válida, não. O problema do casamento ele é considerado nulo quando ele não foi válido por certas circunstâncias. Por exemplo, o matrimônio, alguém foi forçado, não era livre. O matrimônio é considerado nulo quando há uma mentira grave de um dos dois. E assim por diante, há várias circunstâncias. No caso da ordenação, é muito difícil não haver as circunstâncias de validade. A não ser, por exemplo, que um padre um sujeito é ordenado padre por um bispo que não é bispo. Aí não é válido. É o caso da igreja brasileira, onde as ordenações não são válidas. Maria Helena, do bairro Alto dos Pinheiros, precisamos rezar para que essa situação dos imigrantes se resolva, principalmente pelos líderes de países que financiam o terrorismo, complicando ainda mais a questão. Pode se financiar com dinheiro e pode se financiar também com elogios e apoios, etc., o que supõe que debaixo dos panos se ajude. Está na hora de terminar esse bloco, voltamos ao resto das participações no último bloco daqui a pouquinho.